Vamos agora deter nossa atenção na leitura e na exposição da palavra de Deus. Me perdoe, ainda estou convalescendo de uma infecção na garganta, mas Deus haverá de nos ajudar para expormos todo o texto. Como os irmãos, creio eu, bem sabem, hoje daremos início às exposições no Evangelho segundo Mateus. Na semana passada fizemos tão somente uma introdução. Eu haverei agora de ler o texto que encontra-se no capítulo 1, dos versículos 1 a 17, que é a genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Após a leitura eu farei a oração de iluminação. As criancinhas já estão indo ali com Cida, mas após a oração as crianças podem ir, queridos irmãos. É porque, devido ao casamento, a bênção matrimonial do nosso irmão Maicon, nós mudamos um pouquinho o roteiro da nossa liturgia. Então acompanhe a leitura e em seguida nós oraremos a oração de iluminação e as crianças podem se dirigir para a sala. Diz assim a palavra do nosso Deus: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá. Perez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, graças te damos, ó Pai, pela leitura da Tua santa palavra. Te bendizemos por este culto que até então temos prestado ao Senhor, através de cânticos, de orações, lendo e meditando na Tua palavra. Sabemos que o Teu Espírito já nos tem conduzido para que o nosso coração seja preparado a fim de receber a santa semente do Teu Evangelho. E nesta hora queremos, ó Deus, suplicar que o Senhor, pelo Espírito Santo, abra os nossos ouvidos, alargue o nosso coração, dá-nos, ó Deus, visão clara e transparente, prepara o nosso entendimento, dando-nos consciência, de maneira que possamos, ó Deus, ser edificados pela Tua graça, ser confortados e consolados pela profecia da Escritura. Que o Senhor fale ao nosso coração, que estas palavras que foram aqui lidas venham, ó Deus, ser fonte, bálsamo, fonte de bênção para o Teu povo. Abençoa também as criancinhas, os pequeninos e as professoras que haverão de estar com eles aqui ao lado. Que estas pequenas crianças sejam também atraídas por Jesus, pelo Santo Evangelho, a fim de que a obra do Espírito Santo produza nelas muito fruto. Fica conosco hoje e sempre, iluminando-nos e santificando-nos até o dia final. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. As crianças, portanto, podem seguir ali com a nossa irmã Cida, e nós haveremos agora de começar a exposição deste capítulo.
Queridos irmãos, é interessante notar, como disse na semana anterior, que embora sejam 4 evangelhos que contam a história de uma mesma pessoa, Jesus Cristo, o nosso Salvador, cada um dos evangelistas tendo em vista o público-alvo, o grupo que eles desejam apresentar a Cristo, tomam já de início em seus evangelhos uma estratégia diferente. Mateus inicia o seu evangelho com uma toledote, uma genealogia. Lucas começa o seu evangelho com relatos históricos, narrando a maneira pela qual Jesus Cristo veio ao mundo, o preparo profético através dos santos anjos de Deus que anunciaram a vinda de Cristo, e a reação em louvor poético, em canções, diante desta revelação, no cântico de Zacarias, no cântico de Maria e no cântico dos anjos. Já Marcos, que dirige-se aos romanos, que eram muito práticos e diretos, age também de forma direta, já no primeiro versículo dizendo: Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É o menor dos prólogos. João demonstra que a origem de Cristo, mais do que ser uma origem histórica, é uma origem que remonta à eternidade, tendo em vista que João nos apresenta Jesus como o Verbo eterno do Pai, que estava com ele antes da fundação do mundo, que participou com o Pai na criação de todas as coisas, que conduziu a história e que no tempo certo, na plenitude dos tempos, veio para realizar a salvação. Mas Mateus, como judeu cristão que era, começa com uma genealogia. E nós, meus irmãos, quando lemos a Bíblia anualmente, nos deparamos com as genealogias e os censos, lá no livro de Números principalmente, nós tendemos a fazer uma leitura sem reflexão. Uma leitura assim, quase que atropelada. Zerá, gerou tal, pronto, acabei o capítulo 1. Não é assim, queridos? Sejamos sinceros. Porque, aparentemente, para nós que temos uma mente mais parecida com a de Marcos, uma mente prática, uma mente mais moldada pelo interesse das coisas práticas, não entendemos o porquê dessa infindável lista de nomes e de antepassados. Talvez pouquíssimos de nós saiba dizer o nome do seu bisavô. Se falarmos do tataravô, então, seria raro que alguém soubesse o nome de todos os seus tataravós. Mas lembremos, meus irmãos, que Mateus, como um judeu cristão, escrevendo a judeus, tem como uma das suas preocupações, uma das suas motivações ao escrever este evangelho, que é a de demonstrar ao povo de Israel, à nação judaica, que Jesus é o Cristo, tanto pela sua linhagem prometida, vindo de Abraão e de Davi, quanto também pelas profecias que corroboram tudo aquilo que ele é e tudo aquilo que ele fez. Mateus quer nos provar estas coisas. Então poderíamos nos perguntar: esta genealogia só é relevante a um judeu? Para nós que somos gentios, que já cremos que Jesus é o Cristo pela pregação do Evangelho, que fomos convencidos pela obra do Espírito Santo, seria irrelevante nos determos com uma genealogia desta. Seria mais produtivo que o pastor pulasse os primeiros versículos de Mateus e já fosse direto ao assunto. Não é assim que uma mente prática pensa? Entra logo no assunto. Para que tanto nome? 14. Mas, meus irmãos, nós sabemos que tudo o que foi revelado, tudo o que o Espírito Santo inspirou para que fosse registrado nas Escrituras, é de proveito para os crentes. E não pode ser diferente essa genealogia. Ela nos ensina importantes lições. Ela nos dá uma compreensão maravilhosa da obra histórica de Deus, do poder do Senhor em conduzir os seus planos ao longo de séculos, de milênios, para sermos mais precisos, e o fato de Deus ter um plano gracioso de alcançar as nações, não a partir da negativa, da rejeição dos judeus, mas desde sempre.
Este é o plano de Deus. E Mateus, nessa genealogia, quer provar exatamente isto para os judeus. Pois, queridos irmãos, este evangelho, que tem um cunho de defesa da fé cristã diante dos ataques dos judeus, demonstra que o fato de gentios adentrarem na igreja não é algo estranho ou algo que deveria ser tomado com estranheza por parte dos judeus. Pelo contrário, com esta genealogia, Mateus quer que os judeus entendam que todo o plano de Deus, que foi construído ao longo dos séculos, durante anos e anos na história desta nação, é um plano de enviar o seu Filho para ser o Salvador das nações. E esta é a ideia central que podemos extrair dessa genealogia. Jesus Cristo é o Rei Salvador das nações. Jesus Cristo é o Salvador dos povos. Jesus Cristo é o Rei Salvador dos gentios. Essa genealogia pode ser dividida em 3 partes. Nós temos uma introdução no versículo 1. Em seguida, nós temos aqui a própria descrição da genealogia, dos versículos 2 a 16, onde as gerações são elencadas. E por fim, o versículo 17, que nos traz uma conclusão, onde o prometido das nações, o Rei dos povos, o Salvador dos gentios, Jesus, cujo nome é o Cristo, ele aparece na história. Então, eu não haverei de fazer uma pregação mais de cunho temático, eu vou seguir a estrutura do próprio texto. Primeiramente, meus irmãos, vejamos como na introdução, no primeiro versículo, Jesus Cristo já é apresentado como Rei Salvador dos gentios. Mateus começa o seu livro chamando de livro da genealogia de Jesus Cristo. Há um debate entre os comentaristas se livro da genealogia seria o título de todo o evangelho. Alguns dizem que é título apenas desta primeira seção que vai até o versículo 17. Outros, mais radicais, chegam a declarar que o Evangelho segundo Mateus deveria se chamar o livro da genealogia de Jesus. Mas eu entendo que a posição mediana e mais moderada seja a mais plausível, de que este título não é o título de todo o Evangelho, mas dos 2 primeiros capítulos, que nos falam da gênesis, da origem, da maneira como Jesus vem ao mundo e finalmente se manifesta em seu ministério público como Messias, o Rei, o sumo sacerdote e o grande profeta, o que haverá de ocorrer no capítulo 3. Portanto, meus irmãos, o livro da genealogia, ou também chamado de o prólogo, a introdução do Evangelho de Mateus, ela perpassa, ela comporta os 2 primeiros capítulos. Nestes 2 primeiros capítulos teremos então uma preparação para que no capítulo 3, Jesus se manifeste agora em seu ministério público como o Cristo, o Messias de Deus. E esta preparação não nos deixa em suspense. Mateus não escreve uma forma de evangelho, uma forma de literatura, em que as coisas vão sendo reveladas no final. Ele já vai, portanto, direto à sua tese, direto àquilo que ele quer provar. E o que ele quer provar? Que desde a origem histórica de Jesus, podemos comprovar que ele é Jesus, o Cristo, portanto, o Rei Salvador dos gentios. O próprio nome Jesus, que foi dado a ele por profecia, manifestada por um anjo que comunica este nome a José, já indica a sua missão, porque Jesus é a forma latina do nome grego Jesus, cuja a origem hebraica é Yeshua, que significa o Senhor salva. Jesus tem uma missão, e a missão dele é redimir e salvar o seu povo. Ele é o Salvador. Ao acrescentar o que é um nome, mas mais do que um nome, um título de Jesus, que é o título Cristo, nós temos junto à missão
a forma de execução dessa missão. Ele é o Salvador, mas de que maneira ele salva? Ele salva como o Cristo de Deus. A palavra Cristo é uma palavra de origem grega que traduz a palavra hebraica Messias, o ungido de Deus, referindo-se no Antigo Testamento a 3 ofícios que eram mediadores da aliança entre Deus e o seu povo, homens que eram ministros de Deus para manifestarem a palavra, as bênçãos e a vontade de Deus sobre o seu povo. Homens escolhidos no Antigo Testamento para serem de fato salvadores do povo de Deus: os reis, os profetas e também os sacerdotes. Jesus é o Cristo porque ele cumpre a profecia do Salmo 110, sendo ele mesmo, em uma só pessoa, rei, profeta e sacerdote. No Antigo Testamento ninguém pôde exercer este ofício de Cristo de maneira completa, porque era impossível que alguém fosse rei e sacerdote ao mesmo tempo, já que os reis eram oriundos da casa de Davi e os sacerdotes da casa de Arão. Mas Jesus é o rei, profeta e sacerdote, porque ele não é um rei e profeta e sacerdote da casa de Arão, mas ele é rei segundo a casa de Davi e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, conforme profetizou Davi no Salmo 110. Ele veio salvar, e ele salva como Cristo, como o único mediador entre Deus e os homens. Em seguida, ainda nesta introdução, ele é chamado de filho de Davi e de filho de Abraão. E aqui, além de falar da missão, que é a salvação expressa no nome Jesus, do modo da missão, que é o ser ungido rei, profeta e sumo sacerdote, nós temos aqui, nestes 2 títulos, filho de Davi e filho de Abraão, a promessa de salvação, ou que envolve esta promessa de salvação. Comecemos do 2º título, tendo em vista que historicamente ele é o primeiro. A Abraão foi prometido um descendente, e neste descendente seriam abençoadas todas as nações. Sabemos que as demais bênçãos que Deus prometeu a Abraão, um grande povo e uma terra que eles haveriam de possuir como sua, foram dadas e concretizadas estas bênçãos nos dias de Davi. Mas Davi, como descendente de Abraão, não pôde cumprir a terceira e maior promessa de Deus dada a Abraão, que não era apenas a promessa de um grande povo procedente de sua carne, que não era apenas a promessa de uma nação e um território que eles haveriam de ocupar como seu, mas a promessa de que por meio de um descendente de Abraão, todos os povos, todas as famílias da terra, todos os gentios receberiam a graça da salvação de Deus. Portanto, com estes 2 títulos, filho de Davi e filho de Abraão, Mateus já na introdução nos mostra, meus irmãos, a abrangência, a extensão da obra salvífica de Cristo. Ele vai além de Davi, como cumprimento das promessas de Deus ao pai Abraão, porque ele, como o grande rei que senta-se no trono de Davi, que havia sido prometido ao próprio Davi, conforme lemos em nossa liturgia em 2 Samuel, no capítulo 7, ele pode trazer o perdão dos pecados ao seu povo e aos gentios. Todas estas coisas já nos são dadas nesta introdução do prólogo. O Salvador, que salva como ungido de Deus e que veio trazer salvação acima daquilo que fez Davi como libertador de Israel, porque ele nos liberta para um reino eterno, para um reino que não é deste mundo, para um reino de plena comunhão com o Pai, não apenas os judeus, mas também as famílias dos gentios. Este é Jesus. Em seguida, Mateus dirige nossa atenção para como estas promessas foram se manifestando ao longo da história.
E o próprio evangelista divide esta extensa genealogia em 3 partes. A primeira parte vai do versículo 2 a 6, que são as primeiras 14 gerações. A segunda parte vai do versículo 7 a 11, a segunda parte também contendo 14 gerações. E finalmente, dos versículos 12 a 16, uma terceira parte, também com 14 gerações. E nestas 3 partes, 3 ideias nos são dadas. Em primeiro lugar, nós temos aqui de Abraão até Davi, a manifestação da origem da realeza em Israel. Deus havia prometido a Abraão, ao retirá-lo da sua terra, do seu povo, de Ur dos Caldeus na Mesopotâmia, e trazê-lo para Canaã, na Palestina, Deus havia feito uma promessa a Abraão, de dar a ele um redentor, de dar a ele um salvador real. E conforme lemos em Gálatas no capítulo 3, versículo 4, se não me engano, é dito ali que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão, em Gênesis 12, versículo 3. Aqui o evangelista nos mostra que Deus agiu na história para manifestar do descendente de Abraão, que é Davi, a realeza na casa de Israel, na família de Abraão. Portanto, estes primeiros versículos são versículos de apogeu, de ascensão, de promessas que vão sendo realizadas e de bênçãos que vão sendo dadas ao povo de Deus. Mas chama-nos a atenção um detalhe neste primeiro ponto, porque, queridos irmãos, não era comum, e se os irmãos se atentarem para as genealogias do Antigo Testamento, haverão de constatar o que falarei agora. Não era comum colocar no registro genealógico o nome de mulheres, e nesta parte nós temos o registro de algumas mulheres. Tamar, que gerou de Judá a Perez e a Zerá. Em seguida, Raabe, a prostituta de Jericó, que libertou e preservou a vida dos espias, foi salva pelos espias em comando de Josué e casou-se com Salmão e teve Boaz. Ruth, a moabita, que voltou com sua sogra da terra de Moabe, casou-se com Boaz e gerou a Obed. E uma mulher cujo nome nem é mencionado, mas é referida aqui, a mulher de Urias. 4 mulheres são colocadas neste ponto da genealogia, e no restante da genealogia as mulheres não voltam a ser mencionadas, até que no último versículo da descrição genealógica, verso 16, é mencionada Maria, que gerou a Jesus. E o que estas mulheres têm em comum? Neste período em que Deus prepara o seu povo, fazendo-o expandir e crescer, para cumprir a sua promessa de manifestar o seu poder real em meio à nação de Israel, Deus demonstra o seu plano de salvar gentios. 4 mulheres, ou de origem gentílica, ou de associação com gentios. Nós temos 2 cananitas, Tamar e Raabe, uma moabita, Ruth, e uma mulher que, apesar de ser israelita, casou-se com um estrangeiro, perdendo naquele período em que fora casada com Urias, o direito de cidadania judaica, Betseba. Outro fato que une estas mulheres, todas elas estão ligadas a povos gentílicos e pagãos, e ao mesmo tempo todas elas estão ligadas a pecados sexuais escandalosos, que haveriam de desqualificá-las de serem parte da linhagem do Cristo. Primeiramente Tamar, que fingindo-se prostituta, seduziu seu sogro. Em segundo, a Raabe, que fora prostituta enquanto mulher gentílica na cidade cananita de Jericó. Sabemos que ela se arrependeu e se casou, mas teve uma vida pecaminosa, pregressa. Quanto a Ruth, sabemos que ela não teve uma conduta imoral, mas a Bíblia nos diz que os moabitas eram proibidos de adentrar no santuário de Deus, porque eles barraram a passagem do povo de Deus. E quando olhamos a origem deste povo, descendentes de certa parte de Terá, pai de Abraão, porque vem de Ló,
os moabitas são filhos do incesto de Ló com uma de suas filhas. Também o pecado sexual na origem de Ruth. E aqui Betseba, que não é mencionada, mas sim o seu primeiro esposo, para demonstrar a sua mistura com as nações gentílicas, com os heteus, que eram sírios, inimigos do povo de Deus. Betseba, que entrou em uma relação de adultério com Davi, e mais tarde ela é abençoada por Deus e gera o rei Salomão. Com isso, meus irmãos, nessa primeira parte em que Deus descreve estes heróis da fé, estes patriarcas da nação judaica, Mateus quer mostrar claramente para os judeus que não havia na nação motivo para se orgulharem na carne, que o plano de Deus era de alcançar pecadores, gentios, afundados em pecados vis, porque a salvação do Senhor, que se manifestaria com Jesus e que já era pré-anunciada desde os dias dos patriarcas, já demonstrava este propósito. Deus salvou pecadores no passado, e porque Israel se orgulha com tanta soberba, se achando superiores às nações gentílicas, já que o sangue gentílico corre nas veias dos reis que o Senhor constituiu como reis da nação, incluindo Davi. Além disso, como eles poderiam se orgulhar em serem o baluarte, os guardiões da lei, os donos da razão e da moral, se na história do grande rei de Israel há páginas terríveis de pecados, páginas negras de terríveis concupiscências morais e sexuais? Este rei que é superior a Davi e que veio da linhagem de Davi é a explicação porque Deus permitiu que estas coisas fossem assim. Melhor dizendo, porque Deus constituiu a história e a conduziu para que estas coisas fossem assim. Porque aquele descendente de Davi, aquele descendente, melhor dizendo, de Tamar, de Raabe, de Ruth e de Betseba, que viria, ele viria para purificar o pecado dos seus antepassados. Ele viria para ser o rei das nações gentílicas, cananitas, moabitas e dos povos até aos confins da terra. E neste momento em que Mateus descreve uma genealogia em ascendência para o estabelecimento da promessa, para o estabelecimento e a concretização das promessas de Deus a Abraão, quando Davi pacificou a terra, conquistou Jerusalém, impôs o culto centralizado no Monte Sião, constituindo um tabernáculo em Sião. Toda esta história de progresso, de ascensão, esta história que declara a origem da realeza, é manchada pelo pecado, mas também ela é coberta pela graça e pelos propósitos santos de Deus de salvar pecadores em Israel e nas nações. A história de Jesus já mostra qual é a missão de Jesus. A segunda parte da genealogia, então, deixa ainda mais claro a pecaminosidade da linhagem messiânica dos reis de Israel. Do capítulo 1, versículos 7 a 11, nós temos a história dos descendentes de Davi que ocuparam o trono de seu pai. E nós sabemos que enquanto o reino chega ao seu apogeu com Salomão, que constrói o templo, que alarga as fronteiras de Israel, que cresce em riqueza, naquele mesmo momento que Salomão chega ao cume, já começa a decadência e o declínio. Decadência espiritual, com a associação do povo de Israel com os falsos deuses. Decadência espiritual esta iniciada por Salomão, que envolveu-se com culto pagão, sendo induzido a isto por suas muitas mulheres. Decadência espiritual que levaria à decadência moral da nação, tão denunciada pelos profetas nos dias destes reis. Opressão do pobre, ganância, prostituição, roubo, a quebra de todos os princípios morais da lei de Deus eram observados como algo comum no dia destes reis.
Decadência espiritual e moral que leva à decadência também no âmbito material e político, porque o reino que outrora era grande e deveria se expandir mais e mais, foi ficando pequeno, pequeno, pequeno. Primeiramente Deus divide e Roboão, filho de Salomão, permanece apenas com 2 tribos, das outrora 12. Mais tarde, o povo é massacrado por guerras. Os tesouros acumulados nos dias de Davi e Salomão são usados, ora para pagarem exércitos mercenários ou aliados, a fim de proteger Jerusalém e Judá. Em outros momentos são saqueados pelos reis de Israel, do reino do norte, ou pelas nações vizinhas. Empobrecimento a olhos vistos. Aqueles que eram descendentes de rei, que possuíam tesouros, riqueza, exércitos e territórios, iam decaindo financeiramente a olhos vistos. Temos aqui a descrição de homens que demonstram que na linhagem de Cristo e na igreja de Deus há pessoas piedosas, homens que se voltam para Deus, reformadores que quebrantam o seu coração e buscam seguir a lei do Senhor em meio a gerações degeneradas. Temos a figura de Asa, de Josafá, de Ezequias, de Josias e até mesmo de Manassés, que embora tenha sido o pior dos reis, no fim de sua vida, arrependeu-se e voltou para o Senhor. Mas aqui também Mateus preocupa-se em mostrar, em colocar diante dos judeus e diante de nós cristãos, que a grande maioria destes reis, conforme o testemunho dos livros históricos, do livro dos reis e do livro das crônicas, foram homens que se afastaram de Deus, homens maus como Roboão, Abias, o próprio Asa, que se tornou orgulhoso e pecou contra o Senhor, Jorão, também Jotão e tantos outros reis que perverteram a vontade do Senhor, seguindo os ídolos. Temos nesta segunda parte, portanto, meus irmãos, o declínio da realeza messiânica. Quando Davi constituiu um trono e Israel esperava que em Davi eles seriam ainda mais abençoados, o que viram foi exatamente o contrário. O reino que havia sido prometido a Abraão estava se definhando geração após geração, até que no versículo 11 eles recebem a pena da aliança. A aliança que Deus havia feito com Davi se cumpre. A aliança que Deus havia feito também com Moisés se cumpre. Deus havia falado com Moisés em Levítico 26, em Deuteronômio 28 e 29, que se o povo se apostatasse das leis que Deus estabeleceu, Deus haveria de tirá-los de sua terra e levá-los-ia para a casa da servidão, para o cativeiro, para o mesmo cativeiro de onde ele tinha tirado Abraão do meio dos ídolos. Eles voltam para o lugar da origem, eles voltam para o lugar de onde Abraão saiu. A história volta à estaca zero, no versículo 11. Também a Davi foi dito as mesmas coisas. Deus declarou a Davi que os seus filhos, os seus descendentes, ocupariam o seu trono de maneira ininterrupta, enquanto fossem fiéis a Deus, até o dia em que Deus levantaria um grande rei, que teria um trono eterno. Mas os filhos de Davi foram infiéis. Deus, em sua longanimidade, suportou por muitas gerações, mas o dia do juízo chegou. E do versículo 12 a 16, nós temos descrito aqui o eclipse da realeza. O povo que era o sacerdócio real de Deus, o povo que Deus havia constituído como seu reino, reinando sobre eles em Sião, agora está degradado e exilado em Babilônia, na terra dos caldeus, um povo formado por anônimos. Excetuando, queridos irmãos, as personagens que são narradas no livro dos últimos profetas, os profetas pós-exílicos, que são Salatiel, Zorobabel, todos os demais aqui, os antepassados do nosso Senhor Jesus e de seu pai adotivo José, são pessoas anônimas da história. E nesta segunda parte, Mateus quer que entendamos que a igreja de Deus também é formada por anônimos, pessoas que não serão conhecidas na história,
mas cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem foi Sadoc? Quem foi Aquim? Quem foi Eliúde ou Gerar? Quem foi Matã? Quem foi esse Jacó que gerou a José, esposo de Maria? A história bíblica não conta a respeito destes homens. São pessoas que viveram no tempo intertestamentário, entre Malaquias e este primeiro capítulo de Mateus, mas foram homens que Deus preservou da linhagem santa, que aguardavam a promessa, que criam que mesmo que Deus tenha executado o seu juízo e destruído a realeza, mesmo que Deus tenha enviado o seu povo para o lugar de origem do qual ele tirou Abraão, Deus é fiel em suas promessas. Homens que perseveraram nas promessas de Deus. Mas seria da minha parte tendencioso dizer homens e mulheres, e uma mulher especial, piedosa, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, pecadora sim, mas serva do Senhor, que aguardava fielmente o cumprimento das promessas de Deus naqueles dias de crise, onde a nação não passava de simplesmente uma colônia escravizada dos romanos. Maria, que casou-se com José. Mateus demonstra que Jesus é descendente de Davi, ele é o filho de Abraão e de Davi, de um lado por direito legal, tendo em vista que José o adotou como filho, e José é o herdeiro do trono de Davi. E por outro lado, também no aspecto fisiológico, sanguíneo, como filho de Maria, gerado em seu ventre pelo Espírito Santo. Maria também, que é descendente de Davi, conforme nos mostra Lucas em sua genealogia, que tem como linha mestra os antepassados de Maria e não de José. Jesus descende de Abraão e de Davi, tanto por José quanto por Maria, e agora no tempo certo, no tempo determinado por Deus, vem Jesus, que se chama o Cristo. Percebam, meus irmãos, que Cristo não é meramente um nome, porque se fosse apenas um nome, Mateus não colocaria antes deste nome o artigo definido o Cristo. Ele é o rei, ele é o ungido, ele é aquele que pode cumprir o que foi prometido a Abraão e Davi, que pode fazer aquilo que Abraão não pôde fazer, que pode perdoar os pecados dos gentios que foram enxertados no ramo de Israel, que pode reinar sem perverter e fazer com que o seu reino decaia em opressão e em miséria, como fizeram os descendentes de Davi, que pode restaurar o povo de Deus à condição de glória inicial, tirando-os do cativeiro e do exílio da Babilônia. Ele é o Cristo. Ele é Jesus. Finalmente, meus irmãos, o versículo 17 nos traz a conclusão. E aqui nós percebemos que esta genealogia não é exaustiva ou histórica. Se nós quisermos encontrar todos os antepassados de Jesus nessa genealogia, vamos nos equivocar. Basta ser um pouco curioso e ver a lista dos reis que se encontram aqui nos versículos 7 a 11 e perceberemos que pelo menos uns 4 estão faltando. Esta genealogia é resumida e organizada de modo simbólico a termos 3 blocos de 14 gerações. E por que Mateus faz isto? Sabemos, e todos os comentaristas concordam, que Mateus tem como finalidade em organizar a genealogia de Cristo em 3 blocos de 14 gerações, um objetivo simbólico. Mas qual é o simbolismo que estas gerações em blocos representam? Aí nós veremos divergências entre os comentaristas. Carson, o grande pregador batista de nossos dias, acredita que estas organizações em 3 blocos de 14, é porque 14 em hebraico, e lembrem-se, meus irmãos, nas línguas antigas não há diferença representativa entre letras e números. 14 em hebraico é a palavra Davi. Então, nós temos a vinda de Davi, a perda do trono de Davi e o grande e novo rei Davi. Sugestivo, pode ser que seja este o objetivo de Mateus.
mas há também comentaristas que entendem que, tal como profetizou Daniel a respeito das 7 semanas, aqui nós temos uma organização de 6 semanas, ou de 6 gerações de 7. O 3 indica a completude, o começo da história, o meio da história e o fim da história. E cada bloco destes nós temos 2 vezes 7, 14, 14, 14. Então, são 6 semanas de 7. E agora, no Evangelho de Jesus, a 7ª semana de 7, da qual profetizou Daniel. Creio que esta interpretação simbólica, por ser mais sugestiva que a que Hendrickson faz, é a mais provável. Jesus é aquele que completou, é aquele que concretizou, é aquele que não apenas foi prometido, mas que traz em si mesmo o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Em cada geração, em cada época, em cada momento do tempo, tanto na preparação para a vinda da realeza davídica, quanto nos tempos do declínio daquela realeza, e agora no tempo da restauração, Jesus é o sentido da história redentiva. Jesus é o sentido da história da salvação, porque Jesus Cristo, o filho de Abraão, o filho de Davi, é o rei conforme fora prometido a Davi, e é o Salvador dos gentios, no qual todas as famílias da terra seriam abençoadas, conforme prometido a Abraão. Mateus quer que os judeus entendam isso, e ele deseja, pelo Espírito Santo que lhe foi dado, e que nos ilumina nos dias de hoje, que nós entendamos isto, que Jesus é o cumprimento das Escrituras, que nele todas as promessas de Deus se realizaram. Como podemos aplicar uma genealogia? Meus irmãos, podemos aplicar simplesmente pelo exame do tipo de pessoas que foram elencadas nessa genealogia e que culminaram em Jesus, sendo por ele atraídas, por ele transformadas, por ele salvas como seu Redentor. Representativamente nós temos isto aqui. Jesus veio para os que estavam longe, para aqueles que são como Tamar, Raabe, para aqueles que são como Ruth. Jesus veio para aqueles para quem não havia esperança nenhuma, como os moabitas e também os assírios, do qual veio Urias, o heteu. Jesus veio para os piores pecadores, e se é que posso dizer isso, para os melhores também, porque todos somos pecadores. Ele veio para nós pecadores, pecadores que caíram em terríveis tipos de pecado, como Judá, que se envolveu com a sua própria nora e teve 2 filhos com ela. Pecadores como o rei Davi, que embora fosse o grande rei, caiu em adultério, e Davi é colocado aqui, sendo lembrado não os seus méritos, mas o seu pecado, para que fique claro, que melhor que tenha sido qualquer um destes homens, todos eles são homens passíveis de falhas, mas só Jesus é o Cristo. Jesus veio para os bons e para os maus, para aqueles que tentam viver em piedade, mas para aqueles que, mesmo que tenham caído em caminhos maus, possam ser conduzidos ao arrependimento, como foi Manassés, o rei, filho de Ezequias. Jesus veio para os anônimos, para nós, que talvez não seremos conhecidos na história do povo de Deus e da sua igreja, mas que temos perseverado em nossa geração, em crer nas promessas do Senhor e em esperar o cumprimento delas em nossa vida. Este é Jesus, o Filho de Deus, que nasceu de Maria e assumiu todas as prerrogativas reais que herdou do seu pai adotivo José. Mateus quer que os judeus entendam claramente quem é Jesus, e nós nesta noite sabemos de fato quem é esse Jesus, que não apenas veio ao mundo para nos salvar, mas que nos convida a termos uma vida de serviço, de amor e de comunhão com Ele, conforme representa esta mesa.